Angola é um vasto país situado na costa ocidental da África Austral. A sua história remonta a muitos milhares de anos. Os primeiros habitantes conhecidos desta vasta terra foram os povos Khoisan. Eram principalmente caçadores-recoletores, vivendo dos recursos da terra. Mais tarde, povos de língua bantu começaram a migrar para a região. Estas migrações ocorreram ao longo de muitos séculos, com início por volta de 500 antes da Era Comum. Os grupos bantu trouxeram consigo novas habilidades. Estas habilidades incluíam a agricultura e a metalurgia do ferro. Estas novas tecnologias alteraram significativamente o modo de vida e a organização social dos povos da região. Antes da chegada dos europeus, emergiram vários reinos importantes no território que é hoje Angola. O Reino do Congo era um estado poderoso e bem organizado, localizado no norte. Possuía uma estrutura política sofisticada e praticava um comércio extenso. A sul do Congo situava-se o Reino do Ndongo. Acredita-se que o título dos seus soberanos, Ngola, deu origem ao nome Angola. Estes reinos, juntamente com outros como o da Lunda, de Matamba e de Kassangé, possuíam sistemas sociais complexos. Estes incluíam soberanos, nobres, plebeus e redes de comércio estabelecidas que ligavam diferentes comunidades, transacionando bens como sal, metais, marfim e géneros alimentícios. Os exploradores portugueses foram os primeiros europeus a alcançar a costa angolana. Este encontro significativo ocorreu no final do século XV. O navegador Diogo Cão chegou à foz do rio Congo em 1483. Durante esta viagem, estabeleceu contacto com o Reino do Congo. Os portugueses eram motivados principalmente pelo desejo de encontrar uma rota marítima para a Índia. Estavam também vivamente interessados em estabelecer relações comerciais. Esperavam encontrar recursos valiosos como ouro, especiarias e outras mercadorias. As interações iniciais entre os portugueses e os reinos locais foram frequentemente cautelosas, embora por vezes marcadas por curiosidade mútua. Os portugueses estabeleceram rapidamente entrepostos comerciais ao longo da costa angolana. Inicialmente, o seu comércio concentrava-se em bens como marfim, cobre e têxteis locais. Contudo, este padrão de comércio alterou-se drasticamente com o advento do tráfico transatlântico de escravos. A procura por africanos escravizados para trabalhar em plantações nas colônias portuguesas, especialmente no Brasil, cresceu rapidamente. Consequentemente, o comércio de seres humanos rapidamente suplantou todas as outras formas de comércio. Esta mudança teve um impacto profundamente negativo e devastador nas sociedades de Angola. Marcou o início de um capítulo sombrio e trágico na longa história da região, conduzindo a um sofrimento imenso. A coroa portuguesa decidiu colonizar formalmente a região de Angola no final do século XVI. Paulo Dias de Novaes liderou uma importante expedição militar e colonizadora em 1575. Fundou o assentamento de São Paulo da Assunção de Luanda, que é hoje a cidade de Luanda. Este assentamento tornou-se rapidamente o centro administrativo e comercial da colónia portuguesa. O objetivo principal dos portugueses nesta fase era obter o controlo da terra e dos seus recursos percebidos. Tinham particular esperança de descobrir ricas minas de prata, semelhantes às encontradas pelos espanhóis noutras partes das Américas. Isto marcou o início oficial da Angola portuguesa. A expansão do controlo português para o interior de Angola foi um processo lento e árduo. Enfrentou uma resistência feroz e sustentada por parte de vários povos angolanos e dos seus reinos estabelecidos. A rainha Nzinga Mbandi, soberana dos reinos do Ndongo e de Matamba, tornou-se uma figura lendária de resistência. Combateu habilmente a usurpação portuguesa durante várias décadas no século XVII. Numerosas guerras e conflitos caracterizaram este período, à medida que os portugueses procuravam estender o seu domínio pela força militar. Também empregaram estratégias de alianças com certos grupos locais para combater outros.
complicando ainda mais o panorama político. Durante vários séculos, o tráfico transatlântico de escravos foi a característica dominante da economia e sociedade de Angola sob o domínio português. Milhões de angolanos foram capturados à força, vendidos e transportados das suas terras natais. Foram enviados em condições horríveis através do Oceano Atlântico, principalmente para o Brasil, mas também para outras partes das Américas. Este comércio brutal causou sofrimento imensurável, despovoamento generalizado e a destruição de famílias e comunidades inteiras. A economia colonial tornou-se quase inteiramente dependente deste comércio desumano. O tráfico de escravos deixou cicatrizes profundas e duradouras no tecido social e na memória coletiva de Angola. Mesmo após a abolição oficial do tráfico transatlântico de escravos no século XIX, outras formas de exploração económica e trabalho forçado continuaram em Angola. A administração colonial portuguesa obrigava os angolanos a trabalhar em plantações de propriedade europeia. Estas plantações cultivavam produtos de rendimento como café, algodão e açúcar para exportação. No início do século XX, foram descobertos diamantes na região da Lunda, no nordeste de Angola. Esta descoberta trouxe novas fontes de riqueza para os colonizadores portugueses e empresas internacionais. Contudo, a população angolana autóctone viu muito pouco ou nenhum benefício destes recursos. O domínio colonial permaneceu severo, discriminatório e profundamente opressor para a grande maioria dos angolanos. Em meados do século XX, o desejo de autodeterminação e o fim do domínio colonial tornaram-se cada vez mais fortes entre os angolanos. Angolanos instruídos e líderes tradicionais começaram a desafiar abertamente a authority portuguesa. Emergiram vários movimentos nacionalistas que defendiam a independência. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, foi fundado em 1956, com a sua base de apoio principalmente entre o povo mbundu e os intelectuais urbanos. A Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, oriunda de grupos Bakongo do Norte, foi estabelecida em 1961. Mais tarde, em 1966, foi formada a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, que obtinha apoio principalmente do povo ovimbundu, do centro de Angola. A Guerra de Independência de Angola começou oficialmente a 4 de fevereiro de 1961. Militantes nacionalistas lançaram ataques coordenados em Luanda e no norte. Isto marcou o início de uma longa e violenta luta armada contra o domínio colonial português. A guerra durou mais de 13 anos, causando imenso sofrimento e perda de vidas de todos os lados. Os grupos nacionalistas, apesar do inimigo comum, tinham frequentemente ideologias divergentes e, por vezes, entravam em confronto. O conflito alastrou-se por vastas áreas rurais de Angola. Portugal, sob a ditadura do Estado Novo, empenhou um número significativo de tropas e recursos para manter as suas colónias africanas, mas enfrentou uma crescente condenação internacional. Angola alcançou finalmente a sua arduamente conquistada independência a 11 de novembro de 1975. Este evento memorável seguiu-se à Revolução dos Cravos, em Portugal, em abril de 1974. O golpe de Estado em Lisboa derrubou a ditadura e levou a uma mudança na política colonial. O novo governo português decidiu conceder a independência às suas colónias africanas, incluindo Angola. Contudo, a independência não inaugurou uma era de paz e estabilidade para o povo angolano. Pelo contrário, intensificaram-se as divisões profundas e as lutas pelo poder entre os três principais movimentos de libertação, MPLA, FNLA e UNITA. Não conseguiram chegar a acordo sobre um governo unificado, mergulhando a nação recém-independente em mais conflitos.
Uma guerra civil devastadora eclodiu quase imediatamente após a declaração de independência. O MPLA, que controlava Luanda e declarou a República Popular de Angola, viu-se em confronto com a UNITA e a FNLA. Este conflito interno rapidamente se transformou numa das guerras civis mais longas e destrutivas de África, durando 27 anos, de 1975 a 2002. A guerra tornou-se um importante conflito por procuração da Guerra Fria. A União Soviética e Cuba forneceram apoio militar e logístico substancial ao governo do MPLA. Em contrapartida, os Estados Unidos e a África do Sul do regime do Apartheid apoiaram a UNITA e, inicialmente, a FNLA. Milhões de angolanos foram mortos, mutilados ou deslocados, e a infraestrutura do país ficou completamente devastada. A prolongada e brutal Guerra Civil Angolana chegou finalmente ao fim em abril de 2002. Este momento crucial ocorreu após o falecimento em combate de Jonas Savimbi, o carismático e líder de longa data da UNITA, em fevereiro desse ano. O seu falecimento criou uma oportunidade para a paz. Um acordo de cessar-fogo foi rapidamente assinado entre o governo angolano, liderado pelo MPLA, e a nova liderança da UNITA. A população angolana, exausta após quase 3 décadas de guerra contínua, ansiava esmagadoramente por paz e estabilidade duradouras. O fim da guerra civil marcou um ponto de viragem crítico, permitindo à nação encetar a tarefa monumental de cura e reconstrução. Desde 2002, Angola tem se concentrado intensamente na reconstrução e reconciliação nacional. O governo, beneficiando de avultadas receitas do petróleo, lançou programas ambiciosos para reconstruir a infraestrutura destroçada do país. Isto incluiu a reparação e construção de novas estradas, pontes, vias férreas, escolas e hospitais por todo o país. Muitos dos milhões de angolanos que tinham sido deslocados internamente ou se tornado refugiados em países vizinhos começaram a regressar às suas casas e comunidades. A economia registrou um período de rápido crescimento, impulsionado particularmente pelos elevados preços globais do petróleo. Havia um sentimento palpável de otimismo quanto ao futuro de Angola, embora o caminho para a recuperação estivesse repleto de imensos desafios. Angola é dotada de abundantes recursos naturais que desempenham um papel central na sua economia. O petróleo é, de longe, o produto de exportação mais significativo, tornando Angola um dos maiores produtores de petróleo de África. Os diamantes, encontrados principalmente nas províncias do Nordeste, constituem outra importante fonte de rendimento nacional. Esta riqueza em recursos tem sido fundamental para financiar os esforços de reconstrução pós-guerra e impulsionar o crescimento econômico. Contudo, a gestão eficaz e equitativa destes recursos tem-se revelado um desafio persistente. Questões como a corrupção, a desigualdade econômica e uma forte dependência do setor petrolífero continuam a ser preocupações significativas. Diversificar a economia para além do petróleo e dos diamantes é um objetivo crucial a longo prazo para o desenvolvimento sustentável. Em 2025, Angola é uma nação que manteve a paz por mais de 2 décadas e continua a sua jornada de desenvolvimento. Foram feitos progressos significativos em vários setores, incluindo melhorias nos indicadores de saúde, maior acesso à educação e a modernização das suas cidades. No entanto, persistem desafios substanciais. A pobreza e as disparidades sociais continuam a afetar uma grande parte da população angolana. O governo está a trabalhar para fortalecer a governação, melhorar a transparência e criar mais oportunidades económicas, especialmente para a sua população jovem e crescente. O caminho futuro de Angola dependerá da sua capacidade de consolidar a paz, gerir sabiamente os seus recursos e assegurar um crescimento inclusivo para todos os seus cidadãos.